Olá, turma! Sejam muito bem-vindos à aula 6 de Matemática Aplicada. Hoje vamos falar sobre porcentagem. É muito comum a gente escutar expressões como a loja está com desconto de até 50% na liquidação desse fim de ano. A inflação do ano passado foi de 4,31%. A taxa Selic nesse ano está em 2,25% ao ano. Todas essas expressões indicam uma razão especial chamada de porcentagem. Esse nome, essa palavra, vem do latim percentum, que significa por cento ou cada centena. Quando essa razão é apresentada, ela nos indica um consequente 100, e ela é chamada de razão centesimal. E a gente apresenta, né, essa expressão através desse símbolo em destaque aqui em vermelho. Portanto, o conceito de porcentagem ou percentagem se dá quando fazemos a comparação, vejam, está bem em destaque aqui, entre duas razões diretas, sendo que em uma delas o consequente é igual a 100 e em outras temos um termo desconhecido. Quando a gente fala que 80% da população está vacinada, a gente está querendo dizer que 80 pessoas em cada grupo de 100 estão vacinadas, 80 para 100. 80%. Vamos ver alguns exemplos. 30% de 150 é o mesmo que escrever a seguinte proporção. 30 está para 100, 30 unidades está para um grupo de 100, assim como x, que é a quantia que eu quero saber que representa os 30%, 30, né? Está para 150. Aí a gente vai aplicar a propriedade fundamental de proporção, que a gente vai ter o seguinte. É uma razão diretamente proporcional, ou seja, aumentou a minha percentagem, o meu percentual, a razão de x para 100, vai aumentar o valor sobre o número que eu quero calcular. Então, uma razão diretamente proporcional. Sendo diretamente proporcional, multiplicamos em x. Então, temos uma multiplicação de 30 vezes 150 igual 100 vezes x. Lembram que eu comentei com vocês que algumas vezes a multiplicação ela tem um asterisco ou ela simplesmente aparece como um pontinho, né? Eu trouxe aqui para que a gente não confunda com o x, que é o número que a gente está procurando. Nesse caso, trago para a minha esquerda o x, 100x, igual 30 vezes 150, resulta em 4.500. X, mantenho na esquerda, o 100 que estava à minha esquerda vai para a direita dividindo. 4.500 divididos por 100, eu tenho que x igual a 45. Portanto, a proporção de 30% ou 30 para cada 100, numa quantidade de 150, indica 45 unidades. Seguindo o próximo exemplo. Detalhe, esse cálculo aqui, pessoal, eu estou chamando de método 1. Na hora que vocês forem fazer o exercício, existem dois métodos de cálculo. Esse é o 1, tá? Continuando o cálculo com o método 1, 5 unidades representam 20% do total. No exemplo anterior, eu tinha o total e queria saber um percentual dele. Agora, eu tenho 5 unidades e indico que ela representa 20% do total. Qual é o total? Eu aplico a proporção indicando que 20 está para 100, assim como 5 está para x. Eu trago agora o número acima e o x, que é o total que eu quero saber, ficaria embaixo. Calculo a regra de 3, como a gente estudou na última aula, né? Fazendo a multiplicação em x, porque, novamente, grandeza diretamente proporcional. Aumentou a minha representatividade, aumenta o número de unidades que eu tenho. Assim, eu vou ter 20 vezes x, 20x, 100 vezes 5, 20x igual a 500. X igual a 500 divididos por 20, x igual a 25. Portanto, se eu tenho 5 unidades que representam 20% do total, esse total é 25 unidades. Próximo exemplo, cálculo método 1 ainda. Um calçado custa R$ 150. À vista, o desconto é de 15%. Qual o valor do desconto? Aplico a proporção, indicando que 15 está para 100, assim como x está para 150. Fazendo o cálculo da regra de 3, novamente em x, por quê? Porque se aumenta o meu percentual de desconto, aumenta o valor do desconto também.
Tenho que 15 vezes 150 igual a 100x. 100x igual a 15 vezes 150 totaliza 2.250. X igual 2.250 divide por 100, x igual 22,50. Portanto, o desconto que eu vou ter aplicando 15% sobre um total de 150 é 22,50. Continuando no mesmo exemplo, o calçado custa 150, porém o desconto é de 15%, mas eu quero saber qual é o valor à vista que eu vou pagar. A proporção ela vai se manter, porém agora eu tenho que fazer a seguinte análise. Se 15 está para 100, ou seja, 15 valor está para cada 100 valor. Ou seja, o total é 100 menos 15, eu vou saber que 85%, ou melhor, 85%, vai indicar o valor à vista, certo? 100 é o total, 15 é o desconto e o valor que vai ficar para mim é os 85. Por que eu tenho que saber isso? Porque para fazer o cálculo direto do valor à vista, já não é mais 15%, é 85%. 85% é o valor que eu terei à vista. Porém, eu quero saber qual é esse valor. X vai estar para um total de 150, que é o valor do calçado. Aplicando regra de 3, novamente diretamente proporcional, pois aumentou meu desconto, vai criar um aumento, uma redução no valor a pagar. Um aumento no desconto, novamente. 85 vezes 150 igual 100x. 100x igual 12.750. X igual a 12.750 divididos por 100, tenho que x igual a 127,50. Portanto, o valor que eu vou pagar deste calçado é 127,50. Método 1 ainda. O método 1 eu calculo a proporção e depois faço o cálculo pela regra de 3 simples. Agora eu vou para um outro método, tá? O exemplo que eu tenho é: ganho R$3.000 por mês, recebi 20% de aumento. Quanto ganhei de aumento e qual será meu salário mensal? Primeiro eu calculo a representatividade do aumento. Vejam que 20 está para 100 indica que eu vou ter uma fração de um inteiro. Eu vou ter um número decimal, um décimo de um inteiro, né? Então, nesse caso, 20 está para 100, 20 dividido por 100 é igual a 0,20. Nesse caso, ao invés de eu fazer aquela proporção e calcular a regra de 3, que também está certa, aqui eu tenho uma outra forma de calcular, por isso o método 2. Nesse caso, a minha base, que é o valor do salário, 3.000, eu quero saber quanto que representa 20% dele. 20% é uma fração de um inteiro, que é 0,20. Então, basta eu pegar aquele meu total, 3.000, e multiplicar por essa fração do inteiro, 0,20. Aí eu chego em R$600. Esse é o valor do aumento que eu vou ter. Para calcular o valor de salário, basta eu pegar o salário atual e somar ao aumento. Salário atual 3.000 mais um aumento igual a 3.600. Novamente, método 2. O imposto sobre o feijão é de 18% do preço de venda, sendo o preço de venda R$4 por quilo, qual o valor do imposto por quilo do produto? Calculando a representatividade do imposto, 18 está para 100, 18 divididos por 100 igual a 0,18. 0,18, número decimal, uma fração de um inteiro. Calculando o valor do imposto sobre o preço do produto, eu tenho que 4 vezes 0,18. Vejam, esse 0,18 representa 18%, 18 por 100, igual a 0,72. Então eu sei que 18% de R$4 é 72 centavos. E essa é a resposta. O valor do imposto por quilo do produto é 72 centavos por quilo. Ok, pessoal? Então agora, os exercícios que vocês vão fazer estão na apostila, páginas 21 a 22. Primeiro, o exercício 39, vocês vão pesquisar qual é o percentual do imposto incidente no produto na questão. Por exemplo, no caso do feijão, vocês procurariam na internet e lá vocês vão encontrar que, no Brasil, a média percentual de imposto sobre o feijão é de 18%. Um exemplo, não que esse seja o percentual. E aí vocês vão fazer o cálculo
como eu fiz antes no método 2, correto? Vocês têm alguns produtos, né? Em cada produto vocês devem procurar na internet qual é o percentual de imposto aqui no Brasil e fazer o cálculo de qual é o valor do imposto considerando esse percentual. No exercício 40, também vocês vão aplicar o método 2. Ele pede para que faça alguns cálculos de percentual, e esse percentual eu quero que vocês usem a fração de 1 inteiro, aquela multiplicação simples, né? Já o exercício 41 até 44, eu quero que vocês façam o método 1. Aquele método que você primeiro registra a fração, relacionando a proporção, e depois faz o cálculo aplicando a regra de 3. Aqui a gente vai agrupar alguns conhecimentos já em sala, correto? Exercício 39 e exercício 40, usem o método 2. Método 2 é a multiplicação daquele valor base que eu tenho pela fração de 1 inteiro, certo? E o método 1, eu vou trabalhar no exercício 41 a 44, é aquele no qual primeiro eu faço a relação de proporção e depois eu aplico a regra de 3. Qualquer dúvida, voltem o vídeo, identifiquem os primeiros exemplos onde eu indico que o cálculo é pelo método 1, proporção mais regra de 3 simples, e os dois últimos exemplos eu calculo o método 2, que é a multiplicação pela fração de 1 inteiro. Lembrando, os dois métodos chegam ao mesmo resultado, porém são métodos diferentes de cálculo. Peço que vocês escrevam as questões e respostas no caderno. Detalhe, eu não quero que vocês coloquem apenas o resultado, quero que vocês apresentem o cálculo e o resultado. No início da folha coloquem o cabeçalho e encaminhem a foto do exercício no grupo do WhatsApp Jovem Aprendiz 2020. Um abraço, até a próxima!